Aí a senadora Elisiane Gama, que é a relatora do processo que avalia a aceitação de André Mendonça. A gente tem o áudio para ouvi-la? Nos últimos tempos, e é isso que a gente vai focar no nosso debate de agora. A senhora acha que tem votos para a aprovação dele no plenário? Eu acho que sim. Né? Eu, na verdade, não tenho conversado com tantos senadores, mas eu acredito que será uma votação realmente tranquila. A senhora já tem um parecer, um indicativo, se deve ser positivo, negativo da sua avaliação? Eu acho que, de forma geral, há uma certa aceitação. Eu acho até que algumas semanas atrás havia uma certa celeuma, né? Eu via, na verdade, uma certa polêmica em torno do nome dele. Isso acabou se dirimindo. Eu acho que o tempo, a demora, na verdade, da indicação acabou abrindo um cenário realmente que, no meu entendimento, acabou favorecendo a ele, né? Então, eu acho que hoje haverá aí uma votação, no meu entendimento, uma votação tranquila. Quantos votos no plenário a senhora acha mais ou menos que ele pode ter? Eu não consigo, na verdade, assim, mensurar, mas um número acima de 49 eu acho que a gente poderá, na verdade, ter o resultado final, acima de 49 votos. Portanto, é a aprovação. Favorecendo ele de que forma? A senhora acha que se fosse antes, você acha que ele passado e agora sim? Senadora, favorecendo de que forma essa demora? A senhora acha que se fosse pautado? Não, eu acho que houve uma polinização do nome do André por uma questão religiosa. E a gente sabe que isso não deve ser o elemento para a escolha de um membro do Supremo Tribunal Federal. O ponto fundamental qual é? É o notório saber jurídico, é a reputação ilibada, que é, na verdade, o posicionamento técnico. Quando houve todo um debate acerca do seu posicionamento religioso, passou-se a ideia de que ele poderia ser vetado por ser evangélico, né? Por ser, na verdade, um pastor. Então, isso não se pode admitir no processo democrático de direito, isso não se pode admitir quando você faz uma indicação de um membro do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Suprema. Então, eu acho que essa demora acabou trazendo uma mobilização muito maior. Os senadores acabaram, no meu entendimento, tendo a compreensão de que esse não deveria ser um pré-requisito, e hoje, eu sinto, pelo menos hoje, de uma forma muito mais ampla, de que ele poderá ter uma aprovação aqui em plenário. Senadora, bom dia. Eu vi o seu parecer a respeito da questão técnica do indicado André Mendonça, ao mesmo tempo em que tem essa indicação vinda do presidente, que prometeu via o fator de ser evangélico, terrivelmente evangélico, antes de saber o nome. Te pergunto se o presidente, essa indicação é uma indicação que a senhora acha que seja fiel do presidente, ou você está preocupado com a bancada evangélica pelas eleições do ano que vem? Olha, eu acho que quando o presidente apresenta um nome e ele carrega, sobretudo, o termo terrivelmente evangélico, não me parece que ele está com uma disposição de aprovação desse nome. Eu acho que a posição do presidente acabou trazendo uma polêmica desnecessária, né? Quando ele coloca esse como se fosse um pré-requisito para o Supremo, e a gente sabe que não é. Se o presidente tivesse indicado o nome do André Mendonça sem fazer tanto comentário e sem polemizar tanto, talvez a gente não teria sofrido o que a gente sofreu do ponto de vista de debate nacional, inclusive aqui, não apenas nas redes sociais, na sociedade como um todo, mas dentro do próprio Congresso Nacional. Então, não foi, no meu entendimento, algo certo por parte do presidente da República, não foi algo do ponto de vista ético do presidente da República, e eu acho que foi algo que depois, inclusive contra a indicação do próprio ministro André Mendonça. Então, ele teve que mostrar que tem notório saber jurídico, que tem toda uma capacidade técnica de fato para ocupar esse cargo. E foi o que nós, na verdade, levantamos e colocamos no nosso relatório. As informações que nós recebemos aqui foi algo em torno de 150 páginas, não é? Entre biografia, entre informações técnicas, enfim. Então, essas informações nós catalogamos, resumimos de forma extremamente ampla, fizemos um grande resumo realmente para consignar no nosso relatório, que não é um parecer, é uma apresentação de dados onde os senadores poderão, na verdade, fazer um estudo, não é? E, portanto, fazer a inquirição, aprofundar na sabatina. A sabatina, de fato, é para isso, né? Mas houve, não há dúvida nenhuma, uma exposição desnecessária, patrocinada, no meu entendimento, pelo presidente da República, onde ele queria simplesmente aí colocar como se fosse um gesto, não é? Religioso.
E a gente sabe que a gente está no Estado laico. Aliás, quando a gente fala de evangélico, a gente está falando de reforma protestante. E uma das grandes conquistas da humanidade, uma das grandes conquistas da sociedade brasileira, que é o Estado laico, ela é fruto também da reforma protestante, junto a vários outros movimentos, mas a reforma teve um grande papel. Então, quando você fala de protestantismo, quando você fala de evangélico, você automaticamente também está falando de Estado laico. Então, o presidente acabou sendo contraditório ao criar uma polêmica desnecessária no meu entendimento. Senadora, superada essa polêmica, a senhora é a primeira mulher a relatar um caso de uma indicação ao STF aqui no Senado. Quanto isso é importante para a representatividade feminina na política? Olha, eu fiquei até surpresa, porque imaginei até que outra mulher já tivesse ocupado. Isso, para mim, é uma grande responsabilidade. Eu fico, de fato, muito feliz, mas, ao mesmo tempo, mostra o quanto nós precisamos avançar ainda, né? Aquilo que é corriqueiro para o homem, que é fazer um relatório, que é apresentar aqui em plenário, para a mulher não é. Tanto que é a primeira vez que nós temos uma mulher a indicar, a relatar, não é, um indicado ao Supremo Tribunal Federal. Mas não há dúvida que nós precisamos destacar, que nós precisamos enaltecer e que nós precisamos registrar isso, né? Os avanços, eles são importantes, muito embora eles ainda sejam muito aquém daquilo que a gente deveria, na verdade, ter, né? A gente precisa avançar muito mais. A igualdade entre homens e mulheres é um desejo que nós temos no Brasil, que nós perseguimos no Brasil, mas que a gente vai chegar lá. Mas não há dúvida nenhuma que é muito importante. Senadora, superada essa questão, essa polêmica aí do terrivelmente evangélico, a senhora acredita que ele deve ser aprovado com facilidade ou há outros pontos também que geram resistência entre os parlamentares aqui? Eu acho que o terrivelmente evangélico foi superado na medida em que ele apresentou tecnicamente as suas condições do ponto de vista do saber jurídico. Então, acho que essa é uma fase que foi superada. Em sendo superada, é uma decisão individual de cada parlamentar, porque o voto é secreto, de fazer de fato a definição pela escolha do seu nome. Então, eu acho que agora, neste momento, é aprofundar temas, não é, que ele se manifestou em algum momento de sua vida e que agora a gente precisa aprofundar na área ambiental, tratar de questões como, por exemplo, liberdade de imprensa, tratar da importância do Estado laico, não é, tratar dessas questões que são muito fundamentais e caras para o Brasil, a questão ambiental também, considerando todo um sofrimento que o Brasil tem tido nessa agenda. Então, esses pontos são pontos, inclusive, que eu vou abordar durante a minha inquirição, né, durante as minhas perguntas na sabatina.